no nome de Jesus. Amém. A carta à igreja em Pérgamo, irmãos amados, esta igreja que fez parte, portanto, dos enunciados de Jesus, enunciados revelatórios de Cristo a João, quando este se encontrava na ilha de Pátimos, exilado, função da perseguição que os cristãos sofriam. Pérgamo era uma cidade também, como todas as 7 praticamente, mas era uma cidade muito importante no cenário do Império Romano. Era uma cidade importante também na Ásia, por vários aspectos, tinha a sua importância. Lá em Pérgamo, segundo os historiadores, pesquisadores, havia uma biblioteca, cultura em Pérgamo era grande, havia uma biblioteca com 200.000 livros. Para aquela época era algo assim, era algo tremendo. Era uma cidade da cultura, uma cidade da leitura, era a cidade dos livros. Por isso que Pérgamo deu o nome aos chamados pergaminhos. Pergaminhos eram o material onde ali fazia ali os manuscritos, né? Pergaminho, que era um material de pele de animais, principalmente de carneiro. Então, aquele material onde que eles escreviam, depois, né, no avanço, naquela época chamado avanço tecnológico da época, porque primeiro eram os papiros. Os papiros eram folhas, plantas produzidas no Egito, e aquelas grandes folhas eles transformavam, então, para escreverem, para fazer os manuscritos, e depois, com o avanço, passaram a ser, então, o de pele de animais, que eram mais duradouros do que, claro, que as folhas do papiro. E Pérgamo era tão importante na cultura, na leitura, nessa biblioteca extraordinária, com mais de 200.000 livros, que acabou a cidade de Pérgamo sendo o patrono, vamos assim dizer, dando o nome a esse material que era produzido de peles de animais, por isso que passaram a ser chamados de pergaminhos, em função desta cidade, a cidade de Pérgamo. Nessa cidade havia uma igreja, e essa igreja, também de maneira notável, ela recebe uma mensagem específica de Jesus. Jesus aparece a João e diz para João escrever uma mensagem, um recado à igreja de Pérgamo, porque Pérgamo, ela precisava receber e ouvir esta mensagem. E como todas as mensagens, todas as cartas às igrejas da Ásia, a primeira coisa que nós encontramos é Jesus se identificando. E todas as 7 igrejas, Jesus se identifica de uma forma, Jesus se identifica de uma maneira. E como Jesus se identifica com a igreja, tem tudo a ver, conforme falamos hoje também pela manhã, tem tudo a ver com aquilo que Jesus haveria de dizer àquela igreja. Como que Jesus se identifica com a igreja de Pérgamo? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele, no caso ele, Jesus, que tem a espada afiada de 2 gumes.
Jesus estava dizendo para Pérgamo: olha Pérgamo, olha igreja, essas coisas que eu vou dizer para vocês agora, esta mensagem para vocês, quem está dizendo sou eu, Jesus, mas eu quero dizer para a igreja, eu quero me identificar com a igreja, eu quero me apresentar para a igreja como sendo aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No primeiro capítulo, de maneira um pouco mais específica, Jesus diz que ele tinha a espada afiada de 2 gumes que saía da sua boca. Quem é Jesus para a igreja de Pérgamo? Como que Jesus queria que a igreja de Pérgamo o visse? Como que Jesus queria que a igreja de Pérgamo recebesse aquela palavra, aquela mensagem? Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Qual o significado das palavras de Jesus ao se apresentar, ao se identificar com a igreja de Pérgamo, dizendo que ele era aquele que tinha a espada afiada de 2 gumes na sua boca? Jesus estava dizendo, porque a espada de 2 gumes que saía da boca de Jesus representava autoridade e poder para falar, para julgar e para castigar. Era isso. Igreja de Pérgamo, preste atenção no que vai ser dito para você. Preste atenção, porque aquilo que eu vou dizer, sou eu que tenho autoridade. Porque o mundo de então, o mundo asiático, a população da Ásia, os cristãos que viviam na Ásia, nessas 7 igrejas e tantas outras mais, viviam sob autoridade romana. Vivia sob a influência de Roma, temerosos diante de tudo aquilo que o imperador dizia, falava. E agora Jesus diz para aquela igreja: olha, eu sou Jesus, eu que tenho autoridade, eu que tenho o poder, ainda que nessa circunstância em que a igreja está inserida nesta cidade, e ainda que todos os moradores sob o domínio político dos romanos, do imperador, de César, mas eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes na minha boca. Eu sou aquele que eu tenho a verdadeira autoridade sobre vocês, e o poder sobre vocês, e o poder para julgar. Vocês estão sob a minha autoridade. A igreja de Jesus de todos os tempos, e a segunda igreja batista em Cabo Frio, nesse tempo de celebração dos 49 anos, nós precisamos entender e fazer isso realçar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, no nosso comportamento, que não importa as circunstâncias que nós estejamos vivendo, e aquelas que ainda poderão surgir no cenário do mundo de então, a igreja precisa a cada dia entender, estar bem alerta e saber que ele, Jesus, que é o Senhor da igreja, nesse tempo presente também, ele se identifica com a nossa igreja. E a maneira como Jesus se identifica com a igreja é exatamente esta identificação: eu sou aquele que tenho toda a autoridade, todo o poder sobre a igreja. A igreja não está sob o poder do Império Romano. A igreja não está sob o poder de qualquer império
império, seja ele eclesiástico, seja ele religioso, seja ele político, seja ele econômico, a igreja está sob a autoridade do Senhor Jesus. E era isso que Jesus queria que Pérgamo, naquele tempo, entendesse. Circunstância opressora, circunstância de lágrimas, circunstância de sangue, de morte. Mas eu sou aquele que tenho toda a autoridade sobre vocês. Portanto, quando o Senhor Jesus disse que tinha essa espada de 2 gumes, Jesus estava falando, irmãos amados, da sua palavra. É exatamente como essa espada de 2 gumes, porque a palavra de Deus, igreja, irmãos amados, ela corta dos 2 lados. O que é a espada que corta dos 2 lados? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmão, preste atenção nisso, ela exorta, ela consola, ela edifica, mas ela julga também a nós. Nós somos julgados pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Então a palavra de Deus é algo assim, algo extraordinário, maravilhoso. Mas essa mesma palavra é a palavra de 2 gumes, porque essa palavra que nos exorta, que nos consola, que nos conforta, que nos edifica, nós somos julgados diariamente. É pela palavra do Senhor. Nós não somos julgados como igreja, como crente, como cristãos, pelas opiniões dos outros. Quantas vezes você já sentiu julgado pelas opiniões, não é verdade? Nós não somos julgados pelas opiniões alheias, pelas opiniões dos outros, pelo comportamento dos outros. Nós não somos julgados pelos parâmetros humanos. Nós somos julgados pela palavra. E é isso que Jesus queria que Pérgamo entendesse. Porque haveria daqui a pouco de surgir algumas palavras nessa mensagem, nesse desafio, nesse recado de Jesus, e que Pérgamo precisava entender isso. A identificação de Jesus: eu sou aquele que tenho palavra, a espada de 2 gumes, pronta para consolar vocês, Pérgamo, mas também para julgar vocês, Pérgamo. Pronto para exortar vocês, Pérgamo, mas pronto para também castigar vocês, Pérgamo, se preciso for. Qual foi o elogio que Jesus deu àquela igreja? Qual foi o elogio que Jesus deu à igreja de Pérgamo? Versículo 13. Jesus disse assim: olha, eu conheço, sempre presente o verbo conhecer nas cartas, não perceberam. Relacionado ao quê? Aquilo que foi dito no primeiro dia, relacionado ao quê? Jesus é aquele que anda no meio dos castiçais, candeeiros, ou seja, aquele que está no meio da igreja, aquele que tem um conhecimento apurado da igreja. E agora para Pérgamo, Jesus diz assim: eu conheço o lugar em que habitas. Ou seja, eu conheço profundamente onde a igreja está. Onde a igreja está, eu tenho conhecimento. Eu conheço onde está a igreja. Eu conheço onde está o trono de Satanás. E eu conheço, Pérgamo, uma coisa maravilhosa que Jesus diz:
porque vocês conservam o meu nome. E a outra coisa, Pérgamo, vocês não negaste a minha fé. Ainda que nos dias de Antipas há uma referência, minha testemunha e meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus estava dizendo uma coisa para Pérgamo, meus irmãos, um tanto assustador, porque Jesus estava dizendo que a igreja de Pérgamo, os cristãos de Pérgamo, eram, numa linguagem assim bem simples, os cristãos de Pérgamo eram vizinhos de Satanás. É isso que Jesus está dizendo. Eu sei onde vocês habitam. Eu sei onde vocês moram. Porque onde vocês habitam, está o trono de Satanás. Os irmãos já imaginaram a vida daquela igreja? Os irmãos já imaginaram como que vivia Pérgamo, que tinha como vizinhos o diabo? Desde o ano 29 antes de Cristo, a cidade de Pérgamo ela foi dedicada pelo Império Romano, pelos romanos, pelo imperador, como sendo uma das cidades da idolatria oficial do governo romano. Templos pagãos, templos construídos para honrar imperadores, como Trajano e alguns outros. Templos construídos em Pérgamo para o culto imperial e também para outros deuses erguidos naquela cidade. Cidade de Pérgamo era uma mistura, irmãos, mistura de poderes do mal, religiões falsas e o poder oficial do governo romano. Lá que estava aquela igreja. E aí naquela cidade, descrita desta forma e com alguns outros horrores, Jesus diz para aquela igreja, irmãos, algo assim extraordinário. Jesus disse, apesar de tudo isso, apesar da igreja ter todo esse, a cidade ter todo esse aparato do mal, da religiosidade, das religiões, do império romano, da idolatria, do paganismo, tudo isso, Jesus elogia Pérgamo e diz assim, apesar de tudo isso, vocês não negaram o meu nome, não negaram o nome de Jesus. Nós vivemos um tempo que por pouca coisas simples e simplórias, muitos têm negado o nome de Jesus. E muitas vezes não têm negado de maneira verbalizada, não têm negado de maneira oficial essa negação. Mas quantas de nossas atitudes éticas, morais, sociais e espirituais contradizem o que um dia nós declaramos na nossa profissão de fé, sermos de Jesus. A igreja de Pérgamo, irmãos, vivia sob pressão tão grande.
A igreja de Pérgamo ouvia constantemente muitos nomes de deuses pagãos sendo ditos, falados, proclamados, gritados, ditos nas ruas e nas praças, nos teatros. Mas a igreja de Pérgamo não esqueceu do nome de Jesus. A igreja de Jesus hoje, irmãos, não importa circunstância, problemas, o que estamos vendo, contemplando e aquilo que possa vir, a igreja não pode negar o nome de Jesus. A igreja não pode negociar com o nome de Jesus. A igreja não pode falsificar o nome de Jesus. A igreja não pode ofuscar o nome de Jesus. Não é o meu nome, não é o seu nome, não é outro nome que não seja o nome de Jesus. Nós somos conclamados, ensinados com aquelas palavras que Jesus disse àquela igreja de Pérgamo que tinha o diabo como vizinho, que tinha força do império, mas uma igreja que não negou o nome de Jesus, e por isso aquela igreja recebe esse elogio. Irmãos, não existe elogio melhor para uma igreja receber. Não existe. Não existe coisa melhor de saber que a igreja de Jesus ela é conhecida, não pelo seu tempo majestoso, não pela sua liturgia, não pelos esses aspectos, ainda que todos eles sejam significativos, importantes, necessários. Mas a coisa mais importante que deve caracterizar a igreja de Cristo, que a nossa igreja, quando completa 49 anos, ela precisa ser conhecida na vizinhança, no bairro, na cidade, com os amigos, com os parentes. Nossa igreja precisa ser conhecida como a igreja que não nega o nome de Jesus. Custe o que custar. É a igreja de Jesus que não nega o nome de Jesus. Aí Jesus diz mais ainda. Jesus ainda diz para aquela igreja, fazendo parte do elogio daquela igreja, Jesus diz também, tem outra coisa para dizer, porque eu conheço. Não faz de conta não, eu conheço. Vocês não negaram a minha fé. Ou seja, a fé nele, Jesus. Diante de tantas opções que haviam invadido a cidade de Pérgamo, com tantos deuses, a igreja não havia negado a palavra de Cristo revelada aos homens. E Jesus chega a citar um personagem chamado Antipas. Jesus chega a mencionar. Jesus toma como exemplo aquela pessoa que a igreja, por certo, conhecia, Antipas, que aqui foi mencionado. E que não é mencionado em nenhum outro lugar, senão aqui, que provavelmente foi um mártir no Evangelho, foi morto entre eles. Jesus disse, ele foi morto entre vocês, onde Satanás habita, onde Satanás construiu o seu trono, e ele foi morto porque ele mostrou-se fiel até a morte. Foi um mártir. E aí, depois de Jesus tecer esses, vem a crítica de Jesus. Mas tem alguma coisa.
Apesar de tudo isso, extraordinário, maravilhoso, lindo, extraordinário, excepcional, e que eu preciso dizer para vocês, coisas boas que existem na igreja, mas e aí repete aquela palavra que o pastor já falou anteriormente em outra mensagem, eu tenho alguma coisa contra. Tenho, todavia, algumas coisas contra vocês. E aí Jesus diz especificamente que eu quero destacar. Porque tem alguns, não era a igreja toda, mas tem alguns entre vocês, tem alguns entre nós, Jesus estava dizendo, entre vocês. Aí me faz lembrar as palavras de Judas, né? Está lembrando? Judas diz assim, porventura sou eu, Senhor? Tem alguns que estão sustentando a doutrina de Balaão. Quando Jesus fala, Jesus era um mestre por excelência, não é verdade? Coisa maravilhosa. Quando Jesus diz, eu tenho contra vocês aqueles que sustentam, tem alguns aí, tome cuidado, igreja, desperta, igreja, tome cuidado, fica alerta sobre isso, porque tem alguns no seio da igreja, no meio da igreja, que estão sustentando um ensino e uma prática que não pode fazer parte da igreja, que é a doutrina de Balaão. O que era a doutrina de Balaão? Quando Jesus fala da doutrina de Balaão, Jesus estava fazendo referência a uma história do Velho Testamento, de Balaão, lá em Números, capítulo 22. Quando o povo de Israel, resumindo, como o povo de Israel estava no finalzinho da peregrinação de 40 anos pelo deserto, depois de ter saído do Egito, que ficou 40 anos peregrinando no deserto, no finalzinho dos 40 anos, quando os israelitas estavam chegando perto da terra prometida, acamparam-se nas campinas de Moabe. Se prepararam, estratégia militar. Nós vamos invadir a terra, vamos conquistar. Aí acamparam na terra de Moabe. Quando os moabitas souberam que os israelitas estavam acampados na terra de Moabe, eles ficaram com muito medo, se amedrontaram. E aí o rei de Moabe, dos moabitas, Balaque, chamou Balaão, fez um acordo com Balaão para amaldiçoar o povo. Mas não foi possível, porque Deus frustrou todas as tentativas de falar contra os israelitas. A história de Números diz que Balaão não desistiu das suas maldições. E não desistindo das suas maldições, ele bolou, ele pensou uma maneira de vencer o povo de Deus. E qual foi? Organizou uma festa idólatra, uma festa que tinha muitas coisas. O povo gosta de festa, não é verdade? E aí convidou os israelitas para irem nessa festa juntos com os moabitas. Foi a estratégia de Balaão. Para que nesta festa ele se envolvesse com os altares dos ídolos. E que nessa festa seria oferecido aos israelitas sexualidade
imoralidades, para eles se envolverem com as mulheres pagãs. E isso ocorreu. Jesus estava dizendo para a igreja de Pérgamo que havia, depois de tanto tempo ainda, havia alguns que sustentavam a doutrina de Balaão, a doutrina do engano, a doutrina do oportunismo, a doutrina do paganismo, a doutrina da imoralidade. Jesus estava dizendo que alguns na igreja, Jesus não estava falando agora sobre a cidade de Pérgamo, Jesus agora estava falando sobre a igreja, porque na igreja de Pérgamo algumas pessoas estavam agindo como Balaão. A mistura espiritual da igreja com o mundo, era isso que eu estava dizendo. A mistura espiritual da igreja de Pérgamo com o mundo, quanto às suas práticas, quanto ao seu procedimento. E com isso, contaminando a igreja, aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Jesus faz essa advertência àquela igreja. Jesus mostra àquela igreja que havia algumas coisas que a igreja ela precisava refletir e pensar, mudar. Jesus está falando à igreja de Pérgamo. E agora, no versículo 16, nós vamos encontrar, para finalizar, uma chamada à ação da igreja. É sempre assim, Jesus se identifica com a igreja e a identificação de Jesus tem a ver com a mensagem àquela igreja. Depois Jesus, ele faz um elogio à igreja. Jesus, ele vê as coisas boas que estão presentes na igreja. Depois Jesus, ele adverte a igreja, faz aviso à igreja, e depois Jesus chama a igreja a uma ação. Versículo 16, portanto, por causa disso, dessa advertência, qual é a mensagem de Jesus sempre presente? Arrepende-te, muda. Arrependimento significa mudança. Arrependimento não é um pesar pelo mal cometido, não. Arrependimento não é um remorso. Arrependimento não é simplesmente alguém dizer assim, olha, cometi alguma coisa errada, mas continuar fazendo. Arrependimento é mudança de vida, mudança de direção. Jesus diz assim, portanto, arrepende-te. Vocês precisam se arrepender, a igreja precisa se arrepender, a oportunidade do arrependimento, a oportunidade de mudança de atitude de vida, de compreensão, arrepende-te. E aí, irmão, tem uma coisa séria, que eu vou terminar, mas tem uma coisa séria no texto. Jesus assim, arrepende, porque se não se arrepender, sabe o que vai acontecer? Irmãos, que coisa. Jesus diz assim, eu quem? Aquele que tem uma espada. Porque ele se identificou já no início, estão lembrando? Ele se identificou como é que ele era para a igreja, aquele que tem uma espada aguda, afiada de 2 gumes. Se não se arrepender, sabe o que vai acontecer? Eu pelejarei contra a igreja. Jesus não diz assim, os romanos vão pelejar, porque isso já era
E Jesus não diz assim, os judeus vão pelejar. Jesus não diz assim, a sinagoga de Satanás vai pelejar. Jesus diz assim, eu vou pelejar contra vocês. Por isso que a espada de dois gumes, ela abençoa, ela exorta, ela edifica, mas ela condena, ela julga e ela castiga. Arrepende-te. Porque se não se arrepender, venho a ti sem demora, pelejarei com a espada da minha boca. O arrependimento, irmãos amados, igreja de Jesus reunida aqui nesta noite, o arrependimento é exigido. O arrependimento não é opção, é um imperativo no texto. Jesus não faz um convite ao arrependimento. Jesus não convida uma reflexão ao arrependimento. É o imperativo de Jesus, é uma ordem de Jesus. Não existe outra alternativa. Ou há o arrependimento, porque não existe outra alternativa diante das palavras de Jesus. Diante do erro, não existe outra alternativa, arrepende-te. Era uma ordem, era um imperativo. Não era uma opção se queria se arrepender ou não. E aí Jesus no versículo 17, quem tem ouvidos, falei isso de hoje pela manhã, né, irmãos? De maneira bem enfática até. Quem tem ouvidos, sempre assim no final da carta de cada igreja, Jesus apela para o ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já falei sobre os ouvidos hoje pela manhã. E aí Jesus disse, ao vencedor, vou dar duas coisas simbolizadas aqui. Primeira coisa que eu vou dar ao vencedor é o maná escondido. E a segunda coisa que eu vou dar ao vencedor é uma pedrinha branca. E aí, irmãos, conforme já falei, todas as cartas, lutas, problemas, dificuldades, elogio, repreensão, contexto pavoroso do Império Romano e dos judeus perseguidores, onde que tudo parecia era desmoronar, ter o trono de Satanás naquela cidade e tantas coisas. O contexto, irmãos, era um contexto de desmoronamento, de fraqueza, de perdição. Mas porque Jesus estava no meio da igreja, andando no meio dos castiçais, sempre tem esta palavra presente, ao vencedor. Porque a nossa vitória não está nas circunstâncias, dito aqui já diversas vezes. A nossa vitória está na maneira como Jesus nos vê. E Ele quer nos encontrar fiéis. E Ele quer nos ver como uma igreja, crentes cristãos, que em hipótese alguma negam o seu nome grandioso, majestoso, sublime, excelso nome, o nome que está acima de todo nome, conforme a linguagem paulina lá em Filipenses capítulo 2, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
para a glória de Deus Pai. O maná escondido, Jesus estava falando, enquanto muitos comiam à mesa dos demônios em Pérgamo. Enquanto muitos comiam das oferendas ao diabo em Pérgamo, o vencedor teria, de maneira que simbólica, teria o alimento, o maná, que é Ele, o próprio Jesus. Que não poderíamos esquecer desse alimento, porque foi assim que aconteceu no deserto também, estou lembrando? Deus mandava o maná todo dia. Todo dia. Mas o que Deus falou para o povo? Tinha que fazer o quê? Pegar um manázinho, uma medida do gomer, que era uma medida, colocar na arca. Estão lembrando disso? Colocar na arca. E aquele maná seria preservado durante muitos anos. Sabe para quê? Quando acabasse toda aquela façanha da peregrinação, as gerações futuras iriam dizer assim, mas como? Não, aquela conversa, devia ser uma coisa linda, aquela conversa para lá, aquele bate-papo, se era verdade isso, caía. Aí as pessoas diziam assim, olha lá, na arca. Esse era o maná que Deus dava para a gente. Era preservado. O maná estava escondido na arca, para que eles o quê? Soubesse. Eles não comeram, as gerações futuras não comeram do maná. Mas a experiência daquelas gerações que comeram do maná estava ali, para que as gerações futuras vissem. Quando eles contassem a história de que havia maná no deserto, durante 40 anos, nós fomos alimentados, porque caía do céu o maná. Eu fico imaginando aquela moçada, aquela turma nova, ficar espantada, ouvindo aquelas histórias fascinantes, maravilhosas. Possivelmente alguns duvidavam, outros criam. Mas olha aqui, o maná está escondido aqui. Foi isso aqui, era isso aqui. Deus preservou durante aquele todo o tempo, para que eles vissem e lembrassem. A igreja não pode esquecer jamais. Por isso nós estamos comemorando 49 anos, algumas outras igrejas 50, outras 100 anos, outras 120, enfim. E vamos ter aqui o teatro para lembrar os 49 anos da igreja. Porque a igreja de Jesus não pode perder a memória dos feitos miraculosos benditos. Maná lembrava o povo daquilo que havia ocorrido, e agora vocês vão receber o maná escondido como prêmio, o alimento da alma, alimento espiritual. Vocês vão receber pedras brancas, e nessas pedras vão estar um novo nome. Que coisa maravilhosa. A pedrinha branca com novo nome significa que Jesus estava dizendo para aqueles que se arrependessem, eles teriam uma nova direção de vida. A pedrinha também era uma maneira de homenagear os atletas, corredores, os vencedores. E agora Jesus diz que teria um novo nome. E esse nome significava exatamente uma nova postura, uma nova vida, porque nós vamos encontrar na história bíblica, os irmãos sabem muito bem disso, quantas pessoas Deus mudou o nome, não foi? E quando mudou o nome, mudava aquela pessoa de vida. Era uma mudança de Abrão para Abrão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, Simão para Pedro, e assim por diante. Então eu deveria receber um novo nome, o vencedor, porque seria
um novo tempo, uma nova direção, uma nova vida. Igreja de Jesus, segunda em Cabo Frio, nesse tempo de aniversário de celebração, devemos imitar a perseverança dos discípulos de Pérgamo, mantendo firme na fé e não negando o nome de Jesus, mesmo diante de ameaças, possíveis perseguições. Ao mesmo tempo, igreja, não devemos negligenciar as nossas responsabilidades diante de Deus, servindo a um Deus puro, e devemos manter e defender a doutrina pura que Ele nos deu, jamais sendo imitadores de Balaão ou dos nicolaítas. Qualquer doutrina, ensino, postura, atitude que incentive a idolatria, a imoralidade, vem do trono de Satanás. Procuremos, igreja, o maná que vem de Deus para nos sustentar sempre. E esse maná é o pão da vida, que é Jesus, Filho de Deus, o nosso Salvador.